Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um tutorial. Bom pessoal, nessa videoaula eu estarei mostrando para vocês passo a passo como utilizar o pacote de efeitos, a FX FX Suite 2015. Esse é um material bem diferenciado, tá? Para quem utiliza a plataforma do Windows. É um pacote de efeitos muito utilizado dentro da plataforma do Mac, né? Para quem edita com o Adobe Premiere, sendo que na versão Mac, Final Cut, enfim, os materiais voltados aí dentro da plataforma da Apple, tá ok? E esse material eu consegui tá fazendo uma busca, né, completa dos materiais mais utilizados. Que seriam esses materiais? Seriam as transições e os filtros de vídeo. Alguns materiais aqui eu utilizei dos próprios efeitos da FX Factory, que é um pacote de efeitos que tem dentro do Mac, né? Então foi renderizado e com o canal alfa aplicado, tá? Para você poder estar utilizando aqui dentro do Windows, beleza? De antemão, esse tutorial ele se aplica da mesma forma tanto para quem é usuário Mac quanto para quem é usuário do Windows, tá ok? A forma que a gente vai fazer aqui para poder utilizar, armazenar o material é a mesma coisa, tá? Não muda em nada, beleza? Bom, eu estou utilizando aqui o Windows, o meu sistema operacional é o Windows 8.1 que eu tenho aqui instalado na máquina. Vou estar utilizando o Adobe Premiere Pro CC 2015. Também falarei sobre o Pinnacle Studio na versão 19 no decorrer do tutorial, tá ok? Bom, primeiramente eu gostaria de passar aqui para vocês como que seria feito a instalação desse conteúdo de efeitos. Bom, a instalação ele é bem simples. Todo o material, após vocês descompactarem, né, vocês vão ter acesso a essa pasta FX FX Suite. Abrindo essa pasta, você tem aqui todas as pastinhas relacionadas aos efeitos. E abrindo cada pasta dessa daqui, você tem um arquivo em vídeo, tá ok? Deixa eu abrir esse arquivo aqui, por exemplo. Vamos aguardar. Eu tenho aí um efeito de vídeo, porém com filtro alfa aplicado, tá ok? A transparência aplicada, isso eu vou estar falando mais para frente. Como que a gente vai fazer para poder instalar esse material dentro do nosso programa? Bom, esse material ele não é instalado dentro do programa, né? Clicando lá com o botão instalar, avançar, né? Ele não é feito dessa forma. Nós vamos copiar essa pastinha aqui FX FX Suite para qualquer diretório aqui dentro do nosso computador. Eu posso copiar aqui para o meu computador, tá? Vou dar um exemplo aqui. Deixa eu abrir aqui uma nova janela. Posso vir aqui dentro do disco local C, dois pontos, arquivos de programas. Posso criar aqui uma pasta para ele ou simplesmente colar a minha pasta FX FX Suite aqui dentro. Posso selecionar um HD externo e colar o meu conteúdo aqui dentro, tá? Posso selecionar qualquer parte aqui do meu computador para me poder salvar esse material, tá ok? Bom, parte para poder salvar, acredito que não deva ter mistério, né? O material ele não é instalado, a gente vai estar armazenando ele dentro do nosso computador. Aqui dentro da pasta FX FX Suite, você repare que ele está todo misturado aqui dentro. Misturado, o que seria esse misturado? Todas as pastas envolvendo transições e todas as pastas envolvendo filtro de vídeo, tá ok? Então, ou seja, todas as pastas que contém aqui o final loop, tá? Deixa eu selecionar aqui todos eles. Todas as pastas que contém o final loop são pastas que são filtros de vídeo. E todas essas outras pastas aqui que não estão selecionadas são pastas com transições, tá ok? Então, o que eu posso fazer aqui para uma melhor identificação? Eu posso selecionar todas as minhas pastas que contém a extensão loop, né? O finalzinho aqui loop, vou recortar. Posso criar aqui uma pasta, digitar aqui
filtro de vídeo. Cadê minha pasta filtro de vídeo? Tá aqui. Posso colar aqui dentro, beleza? E volto e tenho todo aqui fora as minhas transições. Então o que eu vou fazer? Vou selecionar aqui essas transições. Vou criar uma pastinha aqui para ele também, tá? Vou colocar aqui transições de vídeo. Vou colar aqui dentro, tá? Vou pegar o restante aqui. Também vou colar aqui dentro. Vou clicar em atualizar para ele organizar aqui por nome, tudo direitinho, tá? Bom, aqui eu tenho a minha pasta já configurada, digamos assim, para um melhor entendimento. Então, quando eu abrir a minha pasta FX Suite, eu tenho aqui as minhas transições de vídeo e tenho aqui os meus filtros de vídeo também, beleza? Então, se eu abrir essa pasta, todos esses arquivos aqui, né, pastas, são todos eles transições, tá ok? Uma outra opção que eu queria passar aqui para vocês também é com relação à utilização desse material, tá? Então, abrindo aqui, suponhamos que vocês tenham feito dessa forma, né, como eu mostrei aqui, ou caso não tenha, vocês vão abrir a pasta, né, que seria no caso aqui, por exemplo, Cinematic Light Transition. Essa pasta, ele contém aqui, por exemplo, transições com fundo alfa aplicado, né, transparência de fundo aplicado, tá? Então, como que eu vou utilizar esse material? Simplesmente eu vou abrir o meu Adobe Premiere, deixo aqui a minha pastinha aberta, tá? Então estou editando aqui dentro do meu Adobe Premiere, né? E sinto na necessidade de colocar uma transição, um efeito de luz, né? Que eu acabei de adquirir, que seria esse pacote da FX. O que eu vou fazer? Simplesmente eu vou abrir aqui a minha pasta, né? Vou abrir aqui a minha transição. Quero adicionar uma transição, então, por exemplo, vou abrir aqui a Cinematic Light Transition. Vou abrir essa pasta e como que eu vou adicionar? Simplesmente eu vou arrastar e soltar a transição aqui dentro, beleza? Vamos aguardar, ele faz a leitura. Antes de puxar o arquivo aqui para dentro, eu posso visualizar como que seria essa transição, tá? Posso ter uma base aqui de como que é esse efeito, para ver se vai servir no meu projeto. Servindo no meu projeto, eu puxo, arrasto e solto aqui dentro da guia de projeto. Beleza? Acho que quanto a isso também não deva ter nenhuma dúvida. Vamos à utilização. O material aqui já, né, a transição aqui já na guia de projetos, tá? Eu vou arrastar agora e vou soltar entre um clipe e outro, sendo que na timeline de cima. Não posso arrastar ele aqui no meio porque ele não vai ficar, ele vai cortar o meu vídeo, tá ok? Ele corta o vídeo. Então vou desfazer e sempre adiciono ele na timeline de cima. Então, como ele contém uma transparência alfa aplicada, você pode ver através do vídeo, tá? Ele está com uma transparência aplicada nessa transição aqui, beleza? Então deixa eu apagar. Deixa eu apagar essa aqui também. E voltando aqui na minha pasta, eu tenho, por exemplo, esse Film Boom Transition, né? Você vê que a sigla aqui do nome, né, o texto dele ele já muda, tá? Então eu coloquei aqui da seguinte forma para vocês entenderem. Por exemplo, na pasta Cinematic Light Transition, quando você abre, você encontra o nome todo da transição que contém aqui na pasta. A pasta se chama Cinematic Light Transition e o arquivo se chama Cinematic Light Transition 1, Cinematic Light Transition 2 e assim por diante até o 11, tá ok? Então, por exemplo, eu tenho aqui o filme Boom, tá? Deixa eu achar outro aqui, por exemplo, esse Flares Transition FX. A mesma coisa, Flares Transition FX, e aqui o nome do meu arquivo é Flare Transition FX. Por que eu coloquei dessa forma? E aqui, como por exemplo, nesse filme Boom, eu tenho aqui simplesmente a
as abreviações, né? No caso, Film Boom Transition, FBT1, FBT2 e assim até o 29. Para a gente poder identificar da seguinte forma: esses arquivos que contêm abreviação, ele não tem o fundo transparente aplicado, tá ok? Então a forma de utilizar ele aqui dentro, ele é diferente, tá? É uma coisa básica, né? Pouquinha coisa diferente. Ele não tem a opção da transparência aplicada. Então toda a pasta, quando você abrir, né, por exemplo, vou adicionar uma transição, eu venho aqui, poxa, eu sei que esse nome aqui é o mesmo nome da pasta, então essa transição aqui contém o fundo alfa aplicado. Então vou selecionar aqui, por exemplo, o Film Boom. Eu já vejo aqui que contém uma sigla, né, que seria no caso as abreviações. Então, se eu adicionar ele aqui dentro, né, puxo, arrasto, solto, deixo ele fazer a leitura e arrastar aqui em cima da timeline, eu vejo que ele não contém, tá vendo essa mancha preta? Ele não contém um fundo transparente, além de trazer para mim junto um efeito sonoro, ou seja, tem transições aqui que quando você adicionar, ele vai estar trazendo efeito sonoro junto com o efeito, tá? Junto com a transição. Beleza, pessoal? Caso você não queira, é só desfazer aqui, desvincular, tá, o arquivo e deletar o efeito sonoro. Beleza? Acho que essa não é a ideia, tá? Vocês vão querer com o efeito sonoro já incluso aí na transição, assim fica muito mais fácil, né? Porque vim aqui adicionar manualmente um efeito sonoro, tá? E como que a gente vai aplicar a transparência nessas transições aqui que contém abreviações, ou seja, que não contém um fundo alfa aplicado, um fundo transparente aplicado? A gente simplesmente, após arrastar e soltar aqui em cima do clipe, tá? Na timeline de cima também, né? Na segunda timeline, a gente vai selecionar, né? Com ele selecionado, a gente vai vir aqui na opção efeitos, né? Ou effects, como esteja aí o idioma do programa de vocês, e vamos vir aqui na opção opacidade. Na opção opacidade, eu vou selecionar aqui, vou mudar o meu, ele tá normal, eu vou mudar para tela. Beleza? Feito isso, você vê que ele já aplicou uma transparência, tá? Se eu voltar aqui para o normal, ele fica com a mancha preta, e se eu aplicar para a opção tela, ele aplica a opção transparência, tá? Ele torna o meu arquivo com o canal alfa aplicado. Então, se eu passar aqui a transição, bem devagar, ó, você vê que ele já ficou com o fundo transparente, beleza? Não tem mistério nenhum, tá? Então vamos supor, aqui tem um corte, né? Então vamos supor, aqui mais para frente tem outro corte, vou adicionar uma outra transição. Aí eu venho aqui, volto a minha pasta, vou adicionar aqui a Flares Transition FX. Então esse daqui, como o nome da pasta é Flares Transition FX e o nome do arquivo também é o mesmo, né? O nome completo, então eu já sei que ele contém uma transparência aplicada. Então vou arrastar e soltar. Vou arrastar e soltar um outro aqui de uma outra cor. Todos esses aqui é um diferente do outro, tá ok, pessoal? Então, vou arrastar esse aqui para vocês verem, tá? Então, se eu passar aqui, ó, você já vê que ele contém o fundo transparente já aplicado. Deixa eu deletar a transição. Mesma coisa para esse outro arquivo aqui também, que eu trouxe de lá, tá? Contém a transparência já aplicada. Deixa eu deletar. Suponhamos que eu tenha outros cortes ali, quero voltar, quero adicionar outras transições. Venho aqui, por exemplo, Kids Transition. Vou abrir a pasta, opa, Kids Transition contém o mesmo nome, então contém uma transparência aqui aplicada. Então vou arrastar e soltar. Vamos esperar ele fazer a leitura. Vou puxar aqui o arquivo. Tá? Eu sei que ele contém uma transparência aplicada, porém, na metade aqui já da transição eu vejo que ele está menor do que o meu vídeo. Então como que eu vou fazer para poder consertar isso? Eu seleciono, venho aqui em opacidade, venho aqui em movimento, né, opção de escala e aumento um pouquinho a escala, tá ok? Feito isso, eu já tenho, acabei mexendo ali demais. Vou colocar aqui 150, beleza.
eu já tenho aqui um tamanho perfeito para poder aplicar a minha transição sem nenhum defeito, tá ok? Seria a parte de transições infantis, tá? Então deixa eu deletar aqui também para poder não confundir. Voltando aqui na minha pasta, suponhamos aqui Lens Flash. Bom, esse aqui ele já contém a abreviação, então eu sei que a opção aqui, né, nesses efeitos ele não tem transparência aplicada. Então vou arrastar e soltar aqui dentro, né? Vou arrastar e soltar esse aqui também. Então quando eu arrastar aqui para minha timeline, tá? Além dele vir com o efeito sonoro, tá? Você vê que ele vem com a mancha preta também junto, tá? Não dá para mim poder ver o meu vídeo embaixo, beleza? Então a única coisa, seleciono, já sei que ele não contém a transparência aplicada, então vou selecionar ele. Aqui na minha guia efeitos, eu vou vir na guia de propriedades do efeito em opacidade e vou mudar de normal para tela. Você vê que ele já tornou a transparência alfa aplicada. Então quando eu passar aqui, beleza? Então você vê aqui que ele ainda está com um defeito da seguinte forma, que é o que vocês têm que entender também, tá? Aqui eu tenho a movimentação. Quando ele dá um clarão mais forte, por exemplo, nesse nível aqui, ó, é onde ele deveria estar aqui no corte do clipe, né? Então vou puxar ele um pouquinho mais para cá, né? Então vou ver aqui mais ou menos o clarão aonde que ele está. Bom, agora já ficou bacana. Então ele vem, né, iluminando. Aqui ele dá um clarão forte para poder mudar a cena e quem estiver assistindo não sentir a diferença, tá? Não dá aquele corte seco. Beleza, pessoal? Eu acredito que quanto a isso não deva ter dúvida. Vou arrastar aqui outra transição também, tá? Tenho aqui esse tipo de efeito, beleza? A mesma coisa eu vou fazer, vou selecionar o efeito, opacidade, mudo de normal para tela e o efeito está aplicado, a transparência no caso, tá? Beleza? Deixa eu deletar. Voltar aqui na pasta. Bom, então explicado, né, as duas formas de utilização. Todas as pastas que vocês abrirem que conter, no caso, o nome completo, a transparência está aplicada. Quando você abrir a pasta e conter abreviações, não tem transparência aplicada, beleza? Isso você vai ver quando arrastar, você vai ver a mancha preta, é só selecionar a opção tela e finalizado, tá ok? Com relação ao filtro de vídeo, os filtros de vídeo, a mesma coisa, tá? Não contém transparência aplicada, porém eu vou arrastar e soltar ele aqui dentro, tá? Vou adicionar ele em cima do meu clipe, né? Que seria aquela luz que fica passando durante o clipe inteiro, tá? Então vou selecionar ele, venho aqui em opacidade, normal, vou mudar para tela e perfeito. Sendo que esse tipo de luz aqui não é um tipo de luz bacana para essa cena, né, em questão, para essa foto aqui de casamento que está em questão. Porém, caso eu queira utilizar, ela está muito forte, eu ainda posso vir aqui na questão de opacidade e modificar aqui, ó. Posso colocar aqui, ó, por exemplo, 60% de opacidade, né, que ele vai passar a luz não muito agressivo, mas vai manter o efeito bem bacana. Tá ok, galera? Isso você pode estar trabalhando aqui dentro do seu efeito com diversas opções. Você pode aplicar também uma questão de coloração, você pode aplicar aqui um filtro da Tiffany DFX Magic Bullet Lux, né? Você pode estar aplicando aqui em cima e estar trabalhando em cima dessa coloração também sem nenhum problema. Porém, o arquivo ele vai ficar mais pesado, tá? Você vê que eu adicionei aqui o filtro e ele não me pediu render, tá? Se eu tirar aqui o efeito, né, você vê que ele tá verdinho, né, amarelinho, alguns chamam de verdinho, outros chamam de amarelinho. Então, se eu adicionar aqui em cima, você vê que ele não me pede o render,
tá? Porém, agora se eu adicionar algum outro efeito aqui dentro, né, aí sim ele já vai me pedir render. É onde eu falo que o material ele fica muito mais leve também para você poder estar editando, tá certo? Bom, deixa eu deletar esse aqui, vou adicionar um outro aqui, Lucas Light. Tenho aqui essa opção, por exemplo, vou arrastar e soltar aqui dentro. Esse aqui ele já contém a transparência aplicada, tá? Porque contém o mesmo nome, deixa eu ver aqui se ele contém a transparência já aplicada. Não contém, então é simples de resolver, só selecionar, vir aqui em opacidade, mudar de normal para tela, beleza? E já tenho aí o meu efeito aplicado. Tá ok? Você tem inúmeras possibilidades aqui de trabalhar com efeito. Tenho esse aqui, enfim, diversos arquivos, tá? Que você pode estar mesclando e selecionando aí para poder trabalhar, tá ok? Deixa eu selecionar esse aqui, por exemplo, vir em opacidade, mudar aqui para tela. Beleza? Eu já tenho já essa luz passando aí em cima do meu clipe, tá ok? Aqui ele está dando um corte seco porque eu não adicionei nenhuma transição, beleza? Bem bacana. Lembrando também, suponhamos aqui que o seu clipe ele seja maior do que a duração do vídeo, você pode pegar o mesmo vídeo que você adicionou e vir preenchendo todo o clipe que você quer colocar esse filtro, né, de luz. Porém, todos eles que você adicionar aqui, você vai ter que mudar, né, a questão aqui de opacidade, ou você pode copiar e colar o que já está configurado, né? Esse aqui, por exemplo, ele já está com fundo alfa aplicado, que eu mudei aqui para a tela, então posso selecionar ele, né, vir aqui e colar. Opa, deixa eu voltar aqui. Ele acabou colando aqui na timeline de baixo. Vou colar ele aqui e vou puxar ele para cima, né? Então aqui eu já não preciso modificar um por um. Ele já vem todo modificado, tá ok? Porque eles estão em loop, tá? O mesmo início que ele começa aqui, ele vai terminar não dando para quem estiver assistindo, né, o espectador perceber aquela diferença na imagem, tá ok? Bom, pessoal, acredito que a dúvida aqui dentro do Adobe Premiere não deva ter nenhuma dúvida, tá? O material é feito dessa forma. Esse partícula aqui também, ó, são as partículas muito bacana também para a gente poder estar utilizando. Deixa eu adicionar ele aqui em cima. Beleza? Contém essas partículas. Não sei se vai estar dando para poder visualizar através da gravação. Tá? Então vou selecionar, vou vir aqui em opacidade, vou selecionar a opção tela. Você vê que ele mudou, né? Eu tenho aí as películas passando aqui durante o vídeo, tá? E eu posso também aplicar uma coloração nessa película, né? Digamos assim, nessa película que nós adicionamos aqui, tá? É bem bacana de trabalhar com esse material, são os materiais mais utilizados agora. O pessoal está utilizando muito esses materiais porque dão mais realismo na edição, né? Então você trabalhar à base de composições, você trabalha com uma composição, né, que ele vai trazer aqui digamos assim, uma película, né, partículas assim no vídeo. Então vou adicionar aqui a questão da opacidade, eu venho aqui, posso adicionar aqui em cima a questão da luz passando, né? Então venho aqui, seleciono, mudo aqui para a opção tela, eu tenho a partícula, tenho a luz, né? E sem pedir render no meu clipe, né? Sem pedir render aqui na minha edição, beleza, pessoal? Muito bacana, muito prático. Caso eu queira adicionar aqui uma transição, eu posso adicionar a transição também sem nenhum problema, né? Adiciono essa transição que eu puxei, ela já está com fundo alfa aplicado, tá? Então o ideal é sempre você adicionar a transição primeiro, tá? Você adiciona aqui a transição.
beleza? E por cima da transição você deixa as suas películas, né? Que seria a partícula, a parte do lens flash, né? Que vem passando aqui, que seria essas luzes, né? Bem bacana. Deixa eu passar bem devagarzinho. Você vê a partícula em cima ainda do vídeo, né? A luz, beleza, pessoal? Não tenha dúvida aqui com relação a essa edição. Ficou bem simples, eu acho que o tutorial ficou bem simples aqui de estar entendendo. Vou deletar aqui todo o material, tá? Feito dessa forma. Deixa eu voltar aqui também na minha pasta, tá? Então é feito assim, beleza? Nós temos aqui a pasta filtro de vídeo, temos a pasta transições, né, de vídeo, que eu coloquei aqui para a gente poder estar identificando melhor todo o material, tá ok? Qualquer dúvida, pessoal, só entrar em contato com a gente, tá? Ou qualquer dúvida aqui na utilização, de repente você adiciona um arquivo e ao entrar aqui no Premiere ele encontra algum erro. Olha, esse arquivo não pode ser aberto no Adobe Premiere, aconteceu um erro, o erro X. Aí vem aqui, tira um print da tela, né, do erro, encaminha para a gente pelo WhatsApp, pelo e-mail, né? Olha, Marcos, recebi aqui um print, né, ao adicionar a transição de nome X, tá? Ele está apresentando esse erro aqui para mim, que a gente vai estar resolvendo. De repente é uma parte de codec que não está instalado no seu computador, porém é muito difícil nenhum desses materiais deixar de funcionar aqui dentro, porque na instalação mesmo do próprio Adobe Premiere, da suíte Adobe, não só Adobe, mas a Pinnacle também, a gente faz a instalação dos codecs necessários, que é justamente para poder rodar todos esses formatos de áudio e vídeo dentro do programa de edição, muito essencial. Tá? Após a formatação, a gente entra com a parte dos codecs e qualquer material de vídeo que a gente traga para dentro do programa, ele vai ler perfeitamente. Tá? Porém, qualquer dúvida, qualquer erro, por mais simples que seja, encaminha para a gente, tá? Através do e-mail e através do tutorial. Tá ok, pessoal? Desde já agradeço a todos pela compra, tá? Um grande abraço, muito obrigado. Ficaremos agora com a parte da Pinnacle Studio 19, onde eu vou estar mostrando aqui como é feito a utilização dos plugins dentro do Pinnacle Studio 19, tá certo? E nos vemos então no próximo tutorial. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e sucesso sempre nos seus trabalhos. Bom, pessoal, voltando aqui com o nosso tutorial, tá? Nós iremos agora aplicar os efeitos aqui dentro do Pinnacle Studio na versão 19, tá ok? E para você que assistiu o tutorial desde o começo, né? Veio assistindo o tutorial desde a aplicação lá no Adobe Premiere, aqui dentro do Pinnacle Studio não é diferente. Tá? A gente vai fazer da mesma forma que a gente aplicou lá no Adobe Premiere, sendo que aqui dentro do Pinnacle, as transições que não contêm o fundo de transparência alfa aplicado, a gente vai estar selecionando uma outra opção ao invés da opção tela, né, utilizada lá dentro do Adobe Premiere, tá ok? Bom, então para você que assistiu o tutorial desde o início, né, nós vimos aqui a modificação, né, do material, organizando ele para uma melhor identificação, né, transições de vídeo, né, as nossas transições, e temos aqui os nossos filtros de vídeo também, tá ok? Então a gente vai armazenar o nosso material no nosso computador, tá, para a gente poder estar utilizando aqui dentro do nosso programa de edição, tá? E como que a gente vai utilizar ele aqui dentro? Bom, muito simples. Suponhamos que a gente já tem aqui uma edição, né, em andamento no nosso programa e eu queira adicionar aqui uma transição de vídeo, tá? Então vou vir aqui na minha guia, aqui na minha janela, né, de importação. Vou clicar com o botão direito do mouse, vou selecionar aqui um Quick Import, né, uma importação rápida. Vou selecionar aonde está salvo os meus efeitos. Deixa eu só voltar a pasta aqui para a gente poder entender,
tá? Então, quando eu clicar aqui em importar, ele vai abrir essa janela aqui para mim, né? Me pedindo para mim poder localizar aonde está o arquivo que eu quero importar aqui dentro do Pinacle Studio 19. Então, vou vir, por exemplo, olha, a minha pasta de efeitos, ela está dentro do meu HD da Samsung, na pasta FXFX, né? E tenho aqui dentro a minha pasta filtro de vídeo e transição. Então, eu quero adicionar transição, vou abrir aqui a pasta transição de vídeo e aqui dentro eu vou selecionar dentro de todas essas pastas aqui qualquer arquivo para mim poder estar adicionando. Então, vou vir aqui, ó, Cinematic, a mesma coisa. O nome da pasta, tá? Cinematic Light Transition, aqui Cinematic Light Transition. Então, se eu selecionar aqui, por exemplo, adicionei, tá? Vou puxar e arrastar ele aqui para cima da timeline. Não sei se ele vai mostrar aqui já de imediato para mim, antes de fazer o render. Já mostrou, tá? Você vê que ele contém a transparência aplicada, tá? Então deixa eu deletar esse aqui também. Deixa eu voltar aqui para minha guia de projeto. Vou selecionar aqui uma nova importação rápida. Então nós vimos aqui que as transições Cinematic Light Transition, ela contém o mesmo nome, tá? Então todas essas transições aqui contêm o fundo transparente aplicado. Então, Filmer Boom Transition, aqui eu já não tenho o nome da transição, eu tenho apenas as abreviações. Então, essas transições aqui contêm o fundo preto, né? Ele não tem o fundo transparente aplicado. Porém, é muito simples também. Vou selecionar aqui o efeito, vou mandar ele abrir. Ele traz aqui dentro do meu programa, vou arrastar e soltar ele aqui na timeline. Tá ok? Opa! Arrasto e solto ele aqui dentro. Deixa eu trazer aqui, ó, mais ou menos, agulha nesse ponto. Você vê que ele contém um fundo preto, tá? Então vou clicar com o botão direito do mouse em cima da minha transição. Vou selecionar Open FX Editor, né, que seria abrir o editor de efeitos. Dou um clique nessa opção. Vamos aguardar. Que a configuração aqui do meu computador também é lenta demais, pessoal. Então, eu já faço aqui nessa máquina, que é para vocês poderem ter uma noção da flexibilidade do material. O computador ele tem 3 GB de memória, uma placa de vídeo aqui que está capenga e tem um Core 2 Duo. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó. Pesquisar não, configurar, painel de controle, sistema e segurança, sistema. Então, tenho aqui, ó, 3 GB de memória, né, um Core 2 Duo, tá? 2.8, que está em overclock, sistema operacional de 64 bits, e aqui ele nem marca aqui a opção da caneta por toque, que seria a placa de vídeo, né? Então, para vocês poderem ter uma noção do desempenho aqui da programação dentro dessa configuração que eu tenho, tá? Então, bom, voltando aqui, só para a gente pegar um raciocínio completo, então adicionamos aqui uma transição que não contém o fundo transparente aplicado, tá? Contém o fundo preto. Então, para a gente poder tornar esse fundo preto transparente, a gente vai clicar com o botão direito do mouse na transição, vamos selecionar a última opção, Open FX Editor, né? Abrir aí o nosso editor de efeitos, vamos selecionar, vamos aguardar abrir. Com ele aberto, vou selecionar aqui a opção Key, né? Que é a opção de número 4, vou dar um clique nessa opção, ele abre aqui para mim essa abinha aqui com diversas opções aqui, ó, 3 opções, tá ok? Eu vou selecionar aqui a última opção, que seria a Transparency, né? Dou um clique nele, né, para poder selecionar, e repare que aqui no canto ele já traz a opção Default selecionado. Porém, eu tenho aqui o preset de 75%, né, que ele me dá mais claridade ainda no fundo preto. Eu tenho a opção de 25%, que ele contém ainda bastante fundo preto, tá? Tem a opção de nenhum preset, onde ele vai ficar totalmente preto, e tem a opção Default, né, que ele traz em 50%, beleza? Isso aqui você pode ajustar de acordo com cada cena,
Beleza, pessoal? Então, vou deixar na opção padrão, opção Default, vou clicar em OK. Ele automaticamente ele traz aqui para minha timeline, já com o fundo transparente aplicado, tá ok? Deixa eu ver se ele vai passar aqui, ó. Passa a transição. Beleza? E isso eu posso estar ajustando na guia de painel de efeitos, tá? Qualquer coisa eu não gostei, poxa, tá muito claro, tá muito escuro, então eu clico com o botão direito do mouse, propriedade do efeito, né, que seria Open FX Editor. Ele abre a propriedade do efeito, tá? Deixa eu abrir aqui para poder estar mostrando. Eu venho aqui na minha guia Key. Opa, perdão, deixa eu voltar aqui. Como que eu faço aqui para eu poder sair? Opa, isso. Aqui com a minha tela aqui da opção do efeito, né, já aberto, como eu tenho o efeito já aplicado, eu não preciso voltar aqui nessa aba aqui. Basta eu vir aqui na opção e mudar o parâmetro. Ou mudo aqui a opção Default, né, ou venho arrastando e soltando aqui, ó, na guia para poder estar deixando tudo certinho. Tá ok, pessoal? Então vou deixar essa opção, vou clicar em OK, deixa eu ver se ele vai renderizar. Ele vai fazer um render. Deixa eu aguardar aqui para ver se não vai demorar muito, por causa da minha placa. Bom, não demorou muito, tendo em vista aí a configuração que é a minha placa de vídeo. Beleza, pessoal? E nós temos aí o efeito aplicado aqui dentro do nosso Pinnacle Studio, tá ok? Dependendo da transição, se você achar que a transição que não contenha o fundo transparente, ela ainda está batendo um pouco de corte seco na imagem, tá? Você pode fazer o seguinte, você pode vir aqui na opção de transição, tá? Vou adicionar aqui, por exemplo, um dissolver aqui na minha transição, aqui embaixo do vídeo, tá? Então, para poder dar uma amaciada a mais, tá ok? Aqui ele não ficou legal. Esse dissolve que eu coloquei aqui, eu acho que ele está escurecendo, no caso, a imagem. Então, deixa eu vir aqui em Organize, deixa eu ver por aqui, na opção de transição, ver se eu acho aqui um fade bacana aqui para a gente poder estar adicionando. Nossa senhora, muita transição. Procurar um fade aqui eu vou levar uma eternidade. Opa, vi um aqui, cadê? Bom, pessoal, não vou procurar um fade aqui não, tem muito efeito aqui. Bom, a ideia é essa, tá? Você pode tá fazendo dessa forma também. Pode estar adicionando, caso você ache que ficou um corte seco ainda na imagem, você pode estar adicionando um fade aqui entre um clipe e outro, tá? E na parte de cima você coloca a opção do efeito, beleza? Que aí ele tem uma maciez melhor aí no clipe, beleza? Bom, pessoal, o nosso tutorial ele vai ficando por aqui, tá? A mesma forma que eu adicionei aqui na transição, com a transição que não tem o fundo transparente, você vai aplicar a mesma coisa aqui na questão do filtro de vídeo, tá? Os filtros de vídeo ele não contém transparência aplicado, tá? Ele contém o fundo preto, então você vai adicionado, você vai clicar com o botão direito do mouse, Open FX Editor, e vai selecionar lá na opção Key, né, a opção Transparency, e ele vai aplicar a parte da transparência no efeito, tá ok, pessoal? Bom, acredito que não deva ter ficado nenhuma dúvida, né? Nem na questão do Adobe Premiere, nem aqui dentro do Pinnacle Studio. Dentro dos outros programas também é a mesma coisa, basta fazer da mesma forma. Porém, qualquer dúvida, pessoal, só entrar em contato conosco, tá ok? Estamos à disposição para poder estar sempre tentando responder em tempo real todas as suas dúvidas,
tá? As mensagens que vocês mandam pra gente, a gente tenta tá sempre tentando responder de imediato, que é para poder não estar demorando aí na edição de vocês, né? De repente está editando, né? Tá com um material ali com urgência, precisa adicionar um efeito, tá com uma dúvida, então só tá encaminhando pra gente. Assim que a gente receber aqui, a gente vai estar tentando responder aí o mais rápido possível. Tá ok? Então, mais uma vez, muito obrigado, um grande abraço, fiquem todos com Deus e sucesso sempre aí nos seus trabalhos.